telespectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia, o programa GrafoCons. Já faz alguns episódios que estamos fazendo a série de entrevistas com as obras assinadas pelo propositor da ciência Conscienciologia e Projeciologia, o paracientista Valdo Vieira. E no episódio de hoje a gente vai falar de mais uma das obras do professor Valdo Vieira, o Léxico de Ortopensatas. E para conversar sobre essa obra, a gente tem um mega privilégio de receber uma amiga nossa aqui do GrafoCons, que nos ajudou muito tempo aqui com as entrevistas, e vocês provavelmente vão poder acompanhar as entrevistas dela aqui no nosso canal. E também ela é autora de um livro que também tem entrevista aqui no canal, Consciência em Revolução. E não terminando ainda essa longa apresentação, ela também é apresentadora de um programa muito afim à nossa temática aqui do GrafoCons, que é apresentado na rádio RCI. Seja muito bem-vinda, Rosemary Salles, ao GrafoCons. Obrigada, Carol, pelo convite. Lembrando que o programa se chama Entre Livros, vale a pena conferir também lá na rádio RCI, não é isso, Rose? É isso, nós estamos também no Facebook e também no YouTube. São entrevistas com autores, organizadores e especialistas em obras. Perfeito. Rose, hoje a gente está aqui para falar do Léxico de Ortopensatas, e eu confesso que era como novata aí no histórico da Conscienciologia, era jejuna no conhecimento da tua função, da tua importante função aí na redição dessas ortopensatas. Conta pra gente um pouco desse processo histórico e de como foi construído essa obra Léxico de Ortopensatas pra gente, por favor. Então, Carol, eu tive assim, um privilégio, né, e a honra de poder ter sido parte aí, mini peça anônima, né, como a gente brinca, dessa obra. O professor Valdo, ao longo de 5 décadas, né, de autorado e de muitas estilísticas diferentes que ele foi criando, ele chegou na reta final da vida dele, né, a essa fórmula textual chamada pensatas, que ele chamou de pensatas, né? Porque a pensata, ela é um provérbio, ela é uma máxima, ela é uma sentença, um ditado, né, um anorexia, aforismo, tem vários sinônimos para pensatas. Mas o professor Valdo, ele começou a ler muitas obras de citações, de provérbios, dicionários, e ele começou a redigir pensatas. Só que ele não chamava de pensatas. Primeiramente, ele chamava de máximas, depois ele chamava de sentenças, depois ele começou a chamar de provérbios, né? Então, de parêmias. O nome científico que mais traduz e que estuda é a paremiologia. Isso é um termo mesmo da gramática, né? Que é o estudo das parêmias. As parêmias são as pensatas. Só que o professor Valdo, como ele é sempre inovador, ele trouxe para o português essa palavra pensata com o sentido de sinônimo de provérbio, de parêmias. Então, essa palavra, no italiano, ela significa provérbio, parêmias, mas no português ela não significa isso. Ela nem é dicionarizada, ela tem um outro significado em português. Mas aí o professor Valdo, estudando tantas parêmias, ele achou essa palavra, pensata, tem a ver com pensamento, né? E aí ele se apropriou e começou a chamar de dicionário de pensatas, né? E começou a usar esse termo pensata, que se popularizou no âmbito da Conscienciologia, né? Sinônimo aí de parêmias. A diferença é que a parêmia, ela é uma frase sintética que traduz uma mensagem. Então, a pessoa ela tem que ter algum significado, né? Não é uma frase solta, ela tem uma estrutura de começo, meio e fim que traz alguma lição de moral, alguma sabedoria, né? Isso no âmbito da gramática em si. No âmbito da Conscienciologia, a pensata é mais ou menos a mesma coisa, só que ela tem um conteúdo conscienciológico. Então, ela parte de paradigma consciencial. E aí, sim, tem um qualificativo a mais, né, que é toda a estrutura aí ideativa, né, e neofeponológica
das próprias, do ideário que o professor Valdo trazia do extrafísico e de toda a cognição dele, né, a partir das experiências dele, experiências fora do corpo, né, o parapsiquismo dele e acesso aí ao ideário que está no extrafísico, digamos assim, né? Então, ela tem uma característica, e aí ele colocou o qualificativo orto para o próprio palavra, neologismo que ele tinha criado, que é esse pensene, então, mais ainda qualificado ainda, né? Que aí tem o conteúdo mais, como que a gente vai dizer assim, a partir do paradigma consciencial. Então, o que acontece? Ele começou, a partir dessas leituras, ele começou a redigir pensatas. E essas pensatas entravam em alguns livros que ele escrevia, mas no final, né, mais para a reta final da vida dele, ele começou a inserir muitas pensatas no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Só que ele foi acumulando, ele começou a ler tantas pensatas, e ele começou a acumular pilhas de pensatas. E o professor Valdo tinha um jeito de redigir pensatas que era muito particular dele. Ele acumulava as suas pensatas escritas em pilhas de papéis. Então, a cada papel, cada folha de papel sulfite, né, no caso, papel carta, ele redigia uma pensata. Então, a pensata ela tinha um título e depois ele redigia a pensata daquele assunto que ele colocou o título. Então, na medida em que ele acumulou pensatas, ele, então, resolveu, a partir da inspiração de amparadores, a fazer uma obra própria, específica para as ortopensatas. Então, essa obra, ele mesmo, quando decidiu escrever, ele foi mudando, assim, ele chamou primeiro de máximas conscienciológicas, depois ele colocou o dicionário na frente, então era dicionário de máximas conscienciológicas, depois passou para dicionário de máximas verponológicas, pensatas verponológicas, já começou a usar pensatas, até ele chegar nesse título, né? Dicionário de ortopensatas verponológicas, que ele chamou de Dove. Aí, por fim, ele chegou nesse nome, né? Nesse título léxico de ortopensatas. Então, ele mesmo foi aprimorando, né? Qualificando os próprios escritos dele. Então, quando ele decidiu, sim, aí sim, fazer o léxico de ortopensatas, ele foi encerrando o ciclo do dicionário de argumentos, né? Fechou o livro e continuou, então, só redigindo ortopensatas. E esse livro, esse tratado, né? São 3 volumes, vocês podem acompanhar ali atrás, a gente colocou ali, eles foram destinados para ele próprio. Então, ele escreveu um livro que pediu para uma equipe distribuir na África, no continente africano, porque a ideia dele era, ao ressomar na África, na próxima vida dele, ele ter acesso a essa obra. Então, depois de mais de 50 obras escritas aqui nessa vida de Valdo Vieira, ele selecionou o léxico de ortopensatas para ser a obra de autorrevezamento mais séria, que ele acessaria na próxima vida aos 11 anos de idade, lá na África, em português, né? Então, a seriedade desse livro é muito grande, primeiro porque ele levou décadas, né, com vários estilos de escrita diferentes, criou a enciclopédia, os homos, mega pensando em vocabulário, ele chega numa obra, né, com pensatas, ou seja, os provérbios, e isso é considerada a obra-prima dele. Mas o que o léxico traz? Ele traz um arcabouço de toda a experiência do Valdo Vieira, e também do Zéfiro, e de toda a experiência dele em visitas às comunidades evoluídas. Então, ele teve uma experiência que foi marcante na vida dele, que foi o contato que ele teve com uma CL, uma consciência livre, né, chamada, que ele denominou de incógnito, né, chamada incógnito. A partir dessa experiência, a CL falou, olha, abra tudo da sua vida para a equipe que participava ali, né, das atividades diárias, que eram as mini-tertúlias conscienciológicas. Então, a partir daí, ele começou a explicitar muita coisa que ele nunca tinha falado em tertúlia e nem nos outros livros dele. Então, essa obra é tudo aquilo que ele podia ter falado em vida, né? O que ele conseguiu, que a gente, enquanto participante ali das mini-tertúlias, tinha condições de entender das vivências que ele tinha multidimensionais. Então, é uma obra que ele considera a obra-prima dele, a Mega Gespon, justamente porque reuniu coisas de toda a vida dele, de Valdo de Zéfiro,
ele chama o léxico de revivências zefirológicas, ou seja, ali é a essência da vida dele. O léxico ele considera como a essência da vida dele. Tanto é que, né, vai servir de autorrevezamento para ele. Então, em termos de histórico, assim, da obra, é isso. Ele ainda, numa época, ele reuniu algumas pessoas para lerem todos os livros dele e tirarem desses livros algumas pensatas. Então, essas pensatas, assim, como dizer, a essência dos outros livros e tratados, ele também contemplou nessa obra, mas ele não ficou repetindo, nem ele tirou só o suprassumo. Mas o básico, o mais assim importante conteúdo que ele pôde transmitir nas mini tertúlias e a partir das vivências que ele teve, a partir da experiência com o incógnito, foi então o que compôs essa obra, né? Essa mega gestão para ele. E é bacana também, né, que se a gente olha o significado de orto também no dicionário, ele tem um significado também de início, de princípio. Então, vê como esse nome foi muito bem escolhido, casou. Ele tem um sentido bem. também de reto, retilíneo, Sim, correto. Exato. Então, é o pensamento, ele chamou o pensata de sinônimo de pensamento. Sim. Seria o pensamento correto, pensamento retilíneo, pensene retilíneo, né? Então, quer dizer, ele conseguiu, com muita inteligência, né, pegar um vocábulo, uma palavra que expressa um sentido amplo, né, para caracterizar aquelas frases lá que, dentro do léxico, são de mega pensene trivocabulário, ou seja, de 3 palavras, até uma ortopensata de 10 linhas, que era o máximo que ele colocou no léxico. Tem alguns casos onde ele ultrapassa as 10 linhas, aí o que ele fez? Ele quebrou aquela pensata e fez outras para poder chegar às 10 linhas. Então, ele criou uma fórmula, né? Ele criou uma estrutura de pensamento sintético de temas avançados. Agora, Rose, eu fico muito curiosa em te perguntar, você que esteve ali ao lado dele, anotando, como que eram os parabastidores, assim? Como vinham as inspirações no momento de anotar, de você perceber que aquilo era uma pensata, que tinha, né? Conta para mim um pouco disso tudo, assim. Olha, foi uma experiência muito marcante e eu penso que no âmbito do voluntariado da Conscienciologia foi, assim, a atividade mais avançada, mais prazerosa e, assim, maior oportunidade evolutiva para mim. Foi essa tarefa, que era a minha função na equipe da Mini Tertúlia Conscienciológica de redação de pensatas. Então, a partir da fala do professor Valdo na Mini Tertúlia, eu extraía o conteúdo e elaborava o que ele falou em forma de pensatas. Então, às vezes, era literal do que ele falava, mas às vezes eu fazia associações de ideias. E nisso, tem uma equipe extrafísica, tinha, né, que ele mesmo identificava, que atuava nessa função. Então, além da minha facilidade para escrever, que eu tenho uma certa facilidade, né, isso tem a ver aí com a minha retrobiografia, também tinha uma equipe extrafísica e também tinha um holopensene no tertuliário, que eu acho que é uma conjugação de todos esses fatores que faziam com que o trabalho rendesse. Então, eu tinha uma meta, né, a minha meta era chegar a 30 pensatas no dia. Então, eu tinha época que eu cheguei a 43, mas tinha época que eu não conseguia, fazia menos de 10. Então, eu tinha uma meta. E no início, eu registrava o que o Valdo falava, que era uma pensata, mas com o tempo, eu mesma fui me dando a liberdade de escrever e comecei a elaborar em cima de tudo que ele falava e tudo que eu via nele. Então, por exemplo, se ele estava sentado escrevendo, antes de começar a tertúlia, mini tertúlia, ele estava sentado escrevendo, eu olhava aquela cena e eu fazia alguma associação de ideias, eu registrava aquilo que eu estava vendo. Então, foi uma questão assim também de observação da minha parte, né? Então, a experiência disso era assim, a associação de ideias incrível, impressionante. Às vezes ele falava uma coisa, mas aquilo que ele falava vinha na minha cabeça uma outra ideia. E aí eu fazia a correlação do que ele falava com aquela ideia que veio, e aí eu redigia.
Às vezes eu redigia, da primeira vez já ficava bom, às vezes não, às vezes eu reelaborava, né? Eu escrevia rápido, escrevia em tópicos, às vezes quando não dava tempo ele falava muita coisa, e dali eu passava limpo. Por quê? Porque o meu compromisso era redigir na hora que ele falava e entregar depois que acabasse a mini tertúlia. Então, quando acabava, dava lá 15 para as 11, horário que acabava a mini tertúlia, todo mundo ia embora, eu juntava as pensatas, colocava na ordem alfabética e entregava na mão dele. Então, eu tinha o compromisso de ter elas escritas, redigidas, manuscritas, no próprio dia da mini tertúlia. E aí ele aproveitava, né, dessas ortopensatas e inseria no léxico, né? Então tem assim, milhares delas dentro do léxico que as pessoas não sabem que elas foram redigidas no ambiente do tertuliário, né? E também não precisa saber, mas passava pelo crivo dele. Então, mesmo que eu fizesse uma ideia minha, ele reescrevia, ele revisava, ele colocava com a carinha dele, entende? Então, assim, o livro é dele, o livro era dele. Então, o meu trabalho ali era, assim, facilitar para que aquele momento em que ele estava fazendo a TARES oral pudesse depois ser revertido para quem não tivesse oportunidade de estar lá. Não fosse... Ele não tinha como anotar na hora. E, às vezes, ele chegava em casa e ele já não sabia mais o que ele tinha falado. Às vezes, eram os amparadores que tinham falado. Então, essa tarefa foi uma interassistência, porque eu ajudava ele, né, a ele ter o material do que ele falou, porque, às vezes, dependia do que faziam as perguntas, as pessoas perguntavam e ele respondia na minha leitura. Mas também ele me ajudava, porque aí eu tinha muito feedback dele, até a minha letra ele corrigia, sabe? Então, o jeito de eu escrever o meu A, o meu X, eu tive que mudar para adaptar o jeito dele. Então, ele tinha toda uma característica, papel em branco, a caneta era aquela papermate, né? Tinha assim, ó, você tem que deixar uma margem de todos os lados para você escrever, você tem que ter um título, sublinhar o título. Tinha toda uma regra, um estilo de escrita que eu seguia exatamente do jeito que ele fazia, né? E essas pensatas depois, elas eram inseridas no léxico. Às vezes elas eram lidas. O dia que eu vi ele ler na mini tertúlia, uma que eu tinha redigido, eu falei, ai, que bacana, né? Porque aquilo já era dele, entendeu? Deixou de ser minha. E não era minha, porque as ideias não eram minhas. Então, isso eu tenho muito tranquilo dentro de mim, assim. O que eu fiz ali era um operacional, intelectual, mas operacional, porque as ideias principais eram dele, a fala era dele, né? O meu papel ali era de registro dessas ideias, né? Lógico, registro tornado pensata, né? Então, daquilo que ele falava, às vezes ele não falava pensata, era transformado em pensata. Desculpa. Ao mesmo tempo muito importante, né, Rose? Porque assim, são as mini peças de um maxi-mecanismo. Como você disse, foi a tua presença ali, a tua liberdade a interpretar, a receber as intuições extrafísicas que possibilitaram, né? Não só essa obra, como eu queria até que você contasse pra gente que após a dessoma do professor Valdo Vieira, sobraram algumas ortopensatas que você continuou trabalhando em cima delas, não é isso? Isso. Então, quando eu ia passando, assim, todos os dias diariamente, né, lógico, todos os dias diariamente, eu colocava numa pasta, ele já tinha a pastinha dele, uma pasta L, ele acumulava, levava para casa, e em casa ele colocava numa pasta polionda, onde ele ia juntando. E aí, em casa, ele tinha todo o trabalho de organizar tudo por ordem alfabética, e aí ele ia digitando. Então, na medida em que ele tinha alguma outra tarefa que não era digitar pensatas, por exemplo, ele foi fazer a primeira cirurgia dele, colocar um stent no coração. Ele parou de digitar, ele acumulava pasta. Aí ele chegava para mim e falava, olha, tem pasta sua acumulada. Aí ele falava para mim, olha, você já pensou que em 9 centímetros de pensatas você tem não sei quantas pensatas? Então, ele contabilizava tudo que ele escrevia e que eu escrevia também, e ele ia me acompanhando. Aí ele chegava para mim, ó, esvaziei todas as suas pastas. Ó, voltei a acumular pasta. Então, eu já sabia que tinham pensatas minhas que ele não tinha revisado, ele não tinha digitado, porque estavam nas pastas dele. Quando ele dessomou, ele avisou que, olha, o que não entrou no léxico, vai fechar o léxico do jeito que estava. E ele está certo, porque o léxico passou pelo crivo dele, né? As pensatas que não tinham sido digitadas não passaram, ele não teve tempo de ler. E como eu sabia que tinham pastas, porque ele
no último ano dele, em 2015, ele teve, além da cirurgia que ele casou, né, novamente. Então, ele teve um tempo que ele não estava mais digitando pensatas. Isso equivale a mais ou menos 3 meses que ele não digitou. Eu cheguei para o pessoal que estava cuidando, né, o filho dele, que estava cuidando do material dele, e pedi, né, Everton Santos, pedi, olha, gente, não jogue fora, porque vai estar com a minha letra. Então, eu não vou olhar lá, não é a letra do Valdo, vou jogar fora. Aí eu recolhi, né, depois de um tempo, eu pedi, eles me cederam esse material. E a minha ideia era ficar com ele para mim. E o Moacir, meu duplista, né, Moacir Gonçalves, escreveu Dinâmicas Parapsíquicas, né, junto comigo, ele digitou para mim todas as pensatas. Eu falei, poxa, que material bacana. E tem muita coisa muito bacana, de muita coisa que ele falou, principalmente em 2015. Foi o último ano que ele estava aqui, né? Uhum. E aí, a Marlene Roque, que era a esposa dele na época, junto com a Kátia Aracá, que elas chegaram e falaram, olha, por que você não publica esse material? Eu não tinha pensado nisso. Para mim, aquilo era para mim, né? Poxa, digitei e fiquei com aquilo, né? Mas aí elas me mostraram o outro lado. Peraí, eu não escrevi para mim aquilo. Eu escrevi para ele. Então, eu guardar para mim é até egoísmo. Vamos publicar isso. E aí eu comecei a organizar uma obra. Primeiramente, eu pensei, bom, vou colocar as técnicas que ele me pediu, né, para eu fazer, e vou colocar as pensatas. Mas aí, na medida que eu fui fazendo, fui passando para as pessoas revisarem, eu fui recebendo muitas informações, assim, sugestões, e também eu comecei a rever todo o material de anotação das mini tertúlias e resolvi fazer um compilado de tudo que o professor Valdo falou sobre pensata durante o período que ele deu as mini tertúlias, todos os bastidores do léxico, quem eram os amparadores que estavam atuando, quais foram as verpons na época, o que era prioridade, como que ele fazia o trabalho dele, como que era a organização na casa dele, como que ele fazia, quais as técnicas que ele usava, tudo a respeito da escrita do léxico eu compilei. Né? E também da minha experiência, né? Porque as pessoas queriam saber, mas como que você escrevia? Como que era? Tal. Aí eu fiz, dividi em 2 partes, então estou lá colocando essas 3.200 e poucas pensatas que não entraram no léxico, né? Mas, assim, com todo o crédito de que a redação pode ter sido minha, mas as ideias são dele, mas também com toda a panorama, né, de histórico, tanto do que eram as mini tertúlias, como que funcionavam, o que ele falou sobre o léxico, o que ele falou sobre parênias e pensatas, e aí vai sair um material bacana que eu penso que até o final desse ano a gente já deve estar com ele aí, já está praticamente pronto, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande. Mas esse trabalho é realmente, eu posso dizer, o mais significativo que eu já fiz nessa vida, porque além de ter uma questão de redação em si, que é um trafor, é ter colaborado minimamente que seja para uma mega gestão do professor Valdo Vieira. Então, isso é uma coisa assim que, tirando a modéstia, né, é significativo para mim também em termos de autorrevezamento. E eu pensei muito nisso, quando eu pensei em publicar, né? O quanto que isso é importante também em termos de autorrevezamento. Com certeza. E com certeza vamos querer uma entrevista sua aqui de novo para falar da sua obra. Rose, e você comentou assim, né? Tem muitas pessoas que querem saber como eu redigi as ortopensatas. Eu sou uma delas. Eu queria que você contasse para a gente como é o processo de escrever uma ortopensata, como que funciona, até mesmo um pesquisador que quer, né, tem uma experiência, quer redigir de repente uma pensata para ir acumulando os conhecimentos ali de uma forma didática e concisa, né? E ao mesmo tempo profunda. Essa era justamente a ideia dele, e ele repetiu muito isso nos últimos anos, que era justamente para cada um acumular as suas pensatas. Então, eu penso que existem 2 formas básicas de fazer pensatas. Uma é você sozinha, né, no seu escritório, você com seus amparadores, tirando conteúdo da sua autocognição ou das suas extrapolações, né, ideativas. E outra é você elaborar da maneira como eu fazia, a partir da explanação de outra pessoa ou a partir da leitura de uma obra, que também é a partir da ideia de outra pessoa. Então, o que eu penso é, você tem que saber a estrutura básica de uma pensata. O que é uma pensata? Uma pensata, ela não é só uma reflexão, uma autorreflexão, que você chega no final do dia e faz a sua, né, o seu balanço, a sua autopesquisa. Ela é isso também,
desde que ela seja focada no outro, no leitor. Então, você pode até fazer a sua reflexão. Então, é uma frase, é uma oração, é uma composição textual que tem de 3 palavras até, né, pelo professor Val, da estilística dele, são 10 linhas, mas que traduz alguma ideia, mas que seja uma ideia completa, no sentido de ter começo, meio e fim, trazer alguma mensagem que gera reciclagem na outra pessoa. Então, por exemplo, você fala lá, a vida é bela. Você não falou, é uma frase, mas isso não traz nada. O que traz de conteúdo? Então, alguma coisa que traga alguma reflexão no outro. E isso, se você senta para escrever e você não consegue tirar nada de você, você pode ler uma obra, você pode assistir, né, um vídeo, uma tertúlia, e aí você ouve o que a pessoa está falando e você faz associação de ideias, porque você copiar o que o outro falou, você não está sendo original na sua pensata. Isso eu já repeti, inclusive em live que eu fiz com o pessoal do IPC. Você precisa ter criatividade e originalidade. Então, mesmo que você pegue uma ideia velha, ou o professor Valdo pegava ideias antigas, por exemplo, ele tem uma lá que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Isso é um provérbio popular. Ele reescreveu, ladrão que rouba de ladrão tem 10 anos, tem 100 anos de prisão. Então, ele ressignificou uma pensata. Então, você também pode pegar uma ideia velha, digamos assim, e fazer uma releitura dela a partir do paradigma consciencial. Então, eu penso que são essas formas. É o cuidado de você não fazer o plágio no sentido de copiar a ideia do outro. É você, a partir de uma ideia, você elaborar um texto que vai ser sintético no seu conteúdo, mas que traduz uma essência de algum conteúdo que vai fazer o outro reciclar. E aí, técnica para isso, técnica de redação em si ajuda nisso também. Mas o professor Valdo, ele apresentou no próprio Léxico de Ortopensatas, ele tem as técnicas, né, que ele usa na introdução, ele colocou as palavras afins e colocou as técnicas de como ele usa. Então, como ele fazia a redação dele, aí também dá para ter uma ideia. E o léxico é um grande exemplo. Por quê? Porque você tem no léxico pensatas que são simples, digamos assim, simplórias no sentido de coisas básicas, banais, sabe? Cotidianas do dia a dia. E ideias super avançadas de comunex evoluída ou de grafectoplasmia ou de fenômenos parapsíquicos que ele passou a viver, principalmente depois da CL. Então, você tem ali um conjunto, né, que dá para servir de modelo para quem quer escrever, porque você vê como que é uma elaboração, numa afirmativa, numa negativa, numa interrogativa, numa frase sintética, numa outra mais elaborada, mais complexa. Então, você tem uma série de maneiras diferentes de se redigir pensatas, que aí dá para ter uma noção, né, para a pessoa seguir. Então quer dizer que pode ser assim. Aí a pessoa relaxa mais, porque fica muito assim, você pega uma enciclopédia, onde é tudo muito estruturado, né? Você tem uma regra básica que você tem que seguir. Quando você chega na pensata, isso é mais flexível, né? Você tem aquelas que são mais elaboradas, mas você tem aquelas que são, assim, é lógico, todas são setarísticas, mas tem aquelas que são, textualmente falando, mais singelas, entende? E aí eu penso que a pessoa que está interessada, o primeiro requisito tem que ser estudar o léxico de ortopensatas, pelo menos para ter uma noção de como que o professor Valdo fazia antes de elaborar. E na hora de elaborar, sempre pensar, essa informação vai ser útil para outra pessoa? O leitor vai entender? E aí a pessoa pode tanto usar no seu livro pessoal, como fazer uma obra, uma compilação. O IPC está com um projeto que é de uma publicação e cada voluntário do IPC vai escrever uma pensata. Então, eles já estão assim, a meta deles é 500 e agora eles vão abrir para toda a CCCI, quem quiser escrever pensata. Então, vai ser uma publicação também que tem em relação com as pensatas, né? A partir do exemplo do professor Valdo. Então, é uma GESCOM coletiva, né? Muito bacana, que está partindo aí desse exemplo aí do professor Valdo. Mas o parâmetro é léxico de ortopensata. A pessoa não vai errar. E o léxico também tem um vínculo, né, com o processo da enciclopédia da conscienciologia, na medida em que as pessoas podem escrever em um dos itens, né, fazer correlações com
a ortopensatologia com as ortopensatas redigidas pelo professor Valdo, né? Então, a gente vê como a coisa está sendo tramada ali para que quando um pesquisador numa próxima vida possa reencontrar uma dessas obras, possa ir reencontrando todas elas, né, Rose? É porque ele começou a escrever e como ele tinha muitas experiências muito ricas, ele começou a colocar um título para cada uma. E no léxico ele foi compilando todas as pensatas que eram relacionadas àquele título. Então são os verbetes ou entradas, né, que se chama. Então cada verbete daquele tem pensata sobre aquele assunto. Então se você quer escrever sobre algum assunto, você vai pesquisar nas ortopensatas que são relacionadas com aquele assunto. Todas elas vão estar lá. Algumas delas, por exemplo, evolução. Ele colocou evolução, evoluciologia, evolutividade. E foi colocando uma variação dentro de cada título de verbete ou de entrada, né? Então, você tem pensatas sobre aquele assunto das mais variadas formas possíveis, né? Das mais simples às mais complexas. E ali é uma fonte de pesquisa, né? É uma fonte, assim, como que eu vou dizer, muito rica, porque é de um ideário fora de série, né? E pegou a essência de Valdo Vieira. Não tem como ser um livro banal, um livro de frases, né? Não dá para pensar assim. E, ao mesmo tempo, ele pode alcançar esse público por ter uma linguagem talvez até um pouco mais simples, digamos assim, mas que não é nada simples, né? Ele Exatamente. Simples, mas amplia de uma forma que amplia a nossa cognição também na leitura, né? Qualquer pessoa consegue entender o léxico, né? Porque a linguagem que ele usou, muitas vezes até coloquial, né? Muitas vezes ele usou de recursos linguísticos que são de fácil acesso. E aí a pessoa, tanto ela pode ter assim, conteúdos avançados, quanto ela pode, né, compreender, mesmo se ela esteja começando os estudos dela na Conscienciologia, né? Ele tem esse papel também, né? Ele consegue atingir a todos os públicos, mas é lógico, ali tinha um objetivo dele também, que era atingir a ele mesmo, né? Então, muita coisa que está no léxico de ortopensatas tem relação com o que ele quer acessar numa próxima vida. Então, é inteligente da parte dele colocar pensatas não muito elaboradas, pensatas mais elaboradas, justamente porque ele vai estar com 11 anos de idade, né? Então, assim, pode ser que ele vai conseguir acessar algumas coisas e com o tempo ele vai acessar tudo que está ali. Mas é muito inteligente ele pensar nisso, né? A linguagem, ela acessa todos os públicos, né? A pessoa não precisa ser uma especialista em Conscienciologia ou veterana para entender o conteúdo do léxico de ortopensatas. Com certeza. É inteligente da parte dele, né? Muito, muito brilhante. Rose, a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. É uma pena, porque léxico de ortopensatas é um assunto que a gente poderia ficar conversando por muito tempo aqui, mas eu queria abrir para que você deixasse as suas considerações finais para a gente, também pedir para que você explique para quem está em casa e quer acessar esse conteúdo, aonde que elas conseguem adquirir as obras, explicar que agora a gente tem uma nova reedição, né, Rose, que tinham dois tomos e agora tem 3. Então, queria abrir o espaço aí para você e, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui de grande profundidade intelectual e trouxe muito conhecimento para a gente. Obrigada, Carol. O professor Valdo, ele publicou a primeira edição quando ele ainda estava em vida, né? E em 2 volumes. E conforme ele foi conforme ele foi escrevendo mais pensatas, ele foi inserindo. E não deu tempo dele publicar antes dele dessomar. Então, depois que ele dessomou, aquelas que ele tinha sido inseridas foram publicadas, né, edição póstuma, em 3 tomos. Então, a gente tem um conteúdo muito mais, com muito mais pensatas, milhares de pensatas a mais, né, que contemplou esse período. Quem tem interesse é a obra, para quem quer estudar parêmias, para quem quer estudar pensatas, é a obra de referência máxima na Conscienciologia, a Mega Gescom, do professor Paulo. Ela está disponível
tanto a primeira edição em 2 tomos, quanto a segunda edição em 3 tomos para venda, né? Então, a pessoa que quiser adquirir pode entrar pelo Shopcons, né, e adquirir, ou também, se a pessoa é amiga da enciclopédia, ela tem acesso ao HoloServer. E no HoloServer ela pode pesquisar por tema e ela vai achar todas as pensatas que tem relação com a temática dela. Então, eu já fico o convite, né, para quem quiser ser amigo da enciclopédia, para poder ter essa oportunidade de ter acesso a essa pesquisa mais digital. Em termos geral, o que eu indico é assim, esse livro é fora de série, em termos de ideias diversificadas, ele abrange uma variedade de temas enormes. Então, a pessoa, se ela tiver interesse em entender mais, é mesmo a partir do léxico de Ordem Pensatas. Então, é uma maneira da pessoa fazer reflexão e fazer reciclagem intraconsciencial, porque o nível e a profundidade das ideias que estão lá, elas não estão em nenhum tratado, mesmo do professor Valdo Vieira. Então, fica o convite, né, às pessoas a adquirirem aí a obra. Exatamente. E eu agradeço a oportunidade, Carol, Emanuel, que está aí nos bastidores, né, de estar aqui falando um pouquinho dessa experiência, espero ter contribuído de alguma maneira. A gente que agradece esse banho de loja de informações que você trouxe aqui para o Grafocons. E como você disse, a gente também espera que os espectadores possam continuar as leituras de casa. Então, nosso convite aqui é incitar a leitura, incitar a pesquisa, e a gente vai ficando por hoje, mas na expectativa de que a gente possa se encontrar em novos vídeos, novas entrevistas, novas leituras. E por hoje é só. Até um próximo Grafocons.